Paca, uma coisa interessante é o seguinte, eu vou dar um pulo aqui, porque essa situação do BenTV, no final das contas, só sabia dessa situação, dessa história, da sua participação e tudo, as pessoas mais próximas ali da polícia. Sim. Isso nunca acabou que realmente o doutor Álvaro, ele matou isso no peito, quiseram te expor, ele não deixou, matou no peito e acabou. Só que anos depois, você acabou estando envolvido numa situação em que a imprensa fez questão de expor e se colocar a sua vida, a vida da sua família em perigo, expondo você de uma forma irresponsável. Sim. Isso tudo foi fruto de uma operação chamada Operação Quarto Elemento. Terceira fase, na qual você foi preso, acusado de extorsão. Você pode nos contar o que aconteceu? Vamos lá. Como é que começou isso aí? Eu tenho um amigo que você deve ter chamado aqui, não sei se chamou, o Filipinho do Rapel? Sim. Então, Felipe é amigo meu há muito tempo e o Felipe é um cara que eu considero, afinal de contas, é um recordista do Guinness. Ele é uma joia dentro, super-humano, é uma joia dentro da polícia, né? É um sujeito que deveria ser muito mais valorizado pelo conhecimento que ele tem, né? Bom, uma vez eu conversando com ele, e ele falou assim, Paca, sabe por que você... Eu falei, poxa, Felipe, você às vezes me conta os negócios, uns problemas aí que você passa, mas caramba, cara, eu não vejo essas coisas acontecerem, não sei o quê. Eu falei assim, Paca, sabe o que acontece com você, cara? Você é um cara muito fluido, conhece muita gente, você se dá bem em qualquer ambiente. A polícia tem facções, tem grupos aqui, grupos ali, tanto na parte de instrutor, na parte da chefia, eu trafego muito bem em todas as partes. Sabe por que você sempre trafega bem em todas as partes? Porque você nunca ficou em rota de colisão com ninguém. É por isso que você é um cara que vai daqui para lá, de lá para cá, todo mundo gosta de você, porque você nunca ficou em rota de colisão de ninguém. E eu acabei, sem querer, entrando em rota de colisão de algumas pessoas. Por quê? Porque tudo começou com digamos assim, a candidatura de um colega de faculdade ao governo do estado. Lá atrás, em 2018, eu me lembro que esse era o governador Wilson Witzel. Ele foi meu amigo de faculdade, ele sempre esteve muito junto, porque nós éramos do centro acadêmico da Faculdade Bennett. Eu cheguei a ser presidente, 2 anos depois ele passou a ser presidente, quando eu me formei. Ele já era um cara formado em informática, então já tinha 3º grau. Sempre foi muito estudioso, aí passou para defensor público do Estado do Rio de Janeiro, depois passou para juiz, e aí aquilo nos afastou, porque ele acabou vindo trabalhar em Espírito Santo, porque a comarca de um juiz federal é o Brasil inteiro. Então, por acaso foi para o Espírito Santo. Porém, em 2018, ele já estava aqui no Rio de Janeiro, lá na rua Avenida Venezuela, e me convida para ir na casa dele para poder conversar sobre isso. Eu fiquei sabendo que ele era candidato e tal, me pediu algumas opiniões que depois eu abordo. Mas o fato é que ele começou a contar com o apoio dos amigos. Eu era um dos amigos. E eu acho que isso não foi muito bem visto na polícia. Infelizmente, a gente sabe que em determinadas profissões, existem certos limites ou certas fronteiras que, se você ultrapassa, mesmo que de forma involuntária, ou você é levado a ultrapassar por quem está com você, você acaba tendo algum tipo de complicação. E o que aconteceu comigo foi, na minha opinião, isso. Eu comecei digamos assim, a participar. Quando eu comecei a conversar com isso, ele tinha 1%. Ninguém o conhecia. E as coisas foram andando. De repente, de 1 foi para 2, 2 foi para 4, depois foi para 8, foi dobrando. Até ir para um segundo turno com o atual prefeito. Nesse meio tempo, né, ele, do mesmo jeito que vocês estão me chamando aqui
porque sabem que eu tenho expertise em algumas coisas, principalmente coisa levada à arma, levada a combate, que eu sempre fiz isso. Eu tenho 63 anos, ainda estou nativo. Então, são 25 anos de polícia. Então, o que acontece? Ele pediu várias opiniões, e talvez uma das importantes que eu passei para ele, depois a gente aborde aqui. Mas o que ocorre é que as pessoas perceberam que, de repente, eu estava tendo um protagonismo não desejado. E, mais uma vez, aqui, eu não quero passar pano quente. Não se trata de passar pano quente. É óbvio que eu não quero, não vou citar nomes, mas você há de achar estranho, em cima daquele vídeo que eu mostrei, que, poxa, o GAECO fez esse levantamento para me prejudicar, para vir em cima de mim. Eles pegaram uma operação que eram de 2 delegacias, uma em Bangu, outra em Santa Cruz, 34 e 36 DP. Uma coisa que essa operação Quarto Elemento. O que é importante, assim, você não está fazendo afirmação, é o que você acha do que aconteceu. Eu acho como polícia. Aqui não tem idiota. Eu falando, isso é o que eu acho que aconteceu. A coisa foi feita com essa intenção. Vamos ser claros aqui. Porque quem é que é preso por acaso? Eu fui preso por acaso, fui preso porque, porra. Não, a ideia era essa. Então, você tinha que produzir material para que isso fosse materializado. E o material que foi produzido foi um material puxado, entendeu? Foi feito um enxerto. Porque eu nunca trabalhei nesses lugares. Eu trabalhava nessa época em Nova Iguaçu e nós estávamos buscando prender um sujeito chamado Caio Piloto, que nós conseguimos prender pouco tempo depois da data que depois nos imputaram desse fato acontecido. E isso até gerou uma bravura, que depois eu até digo qual foi. Mas o que aconteceu foi isso. Eles criaram essa acusação de que que eu cometi extorsão, quando na realidade o próprio cara extorquido, o teórico, o cara que foi extorquido, afirmou que quem chamou o cara que o extorquiu foi ele mesmo. Quando na realidade criaram uma narrativa que nós tínhamos feito contato com ele e pedido a ele para arrancar dinheiro do sujeito. Conta essa história mais numa cronologia para o pessoal entender melhor. Então vamos lá. A questão foi a seguinte. Nós, em 2017, nós tínhamos saído da 57 DP Nilópolis, onde nós estávamos atrás daquele tal do Caio Piloto, o maior ladrão de carro da Baixada Fluminense. Sim. O cara chamava Nilópolis de shopping. Eram 3, 4 carros por noite que ele roubava. Então a gente tinha tentado de tudo para atrás dele, porra. Resultado, a gente saía meia-noite da delegacia para tentar ver se esbarrava esse garoto aí, esse moleque aí. Então, o que aconteceu? A gente, quando foi transferido, nós já tínhamos mais de 30 procedimentos. Inclusive, nós, dos 30 e poucos, tínhamos mais da metade relatados com autoria reconhecida, e o juiz não deu a quebra de sigilo do telefone. Estou falando, para bandido é tudo, né? Uhum. O juiz de Nilópolis não deu a quebra de sigilo telefônico. E a gente continua ali, nós trocamos delegacia, não, é questão de honra, é continuar atrás dele. Então nós levamos esse procedimento, porque o delegado era o mesmo, né? Mudou de delegacia. Na 52 a gente começou a trabalhar esse cara. Ia ter uma correição, chegou um policial novo para trabalhar, que nós não conhecíamos, a pedido do delegado para ajudar na correição. E esse policial, sabendo que a equipe do GIC estava atrás desse cara, falou assim: olha, eu estou me apresentando, eu sou novo aqui, mas eu tenho contatos aqui em Nova Iguaçu, vocês estão procurando o Caio Piloto, né? Negócio de onde ele pode desmontar carro para vender, eu vou ficar atento, qualquer coisa eu aviso. Tá bom. Passado 1, 2, 3 semanas, ele veio dizendo: ó, eu recebi uma informação que tem um ferro velho que pode ser que tenha desmanche. Só que a gente não teve tempo de ver. Porque o GIC, que éramos só nós 5, a gente fazia tudo. A gente fazia busca de câmera, a gente ia no Félix Pacheco, o bandido pedia carteira nova, alguém da família, a gente ia atrás para ver se conseguia encontrar o cara. Já fizemos prisão
quando o cara buscando a carteira de identidade de novo, que tinha mandato em aberto. Cara, a gente fazia, era trabalho de segunda a sexta, nosso trabalho lá. Até que passou-se um tempo, não sei se foram 2 semanas ou 3, tô eu e mais um colega na delegacia, que ele vinha de Saquarema, chegou mais cedo. De repente, esse colega desce lá de cima. Pô, vocês estão aí? Quer fazer aquela busca hoje? Aí eu falei, tem alguma coisa para fazer hoje? Não, então tá, nós somos 3. Vamos buscar alguém do plantão para fazer. Chamamos um colega do plantão e fomos lá nesse local. Chegando no local, encontramos um ferro velho, longe. Nova Iguaçu é enorme. Sim. Era um lugar daqueles bem mais afastados. Um ferro velho, chão de terra batida, aquele telhadinho bem, tipo, usando telha, aquelas telhas bem fininhas, mas a mais fininha. Tipo aquelas telhas que nego usa em galinheiro. Muitos carros antigos, bem velhinhos, Kombi, Fusca. Mas nesses carros todos, a gente olhou, não tinha nenhuma peça de carro em lugar nenhum. Mas o colega passando, viu um Siena, não tão novo, mas estava inteirinho, mas estava faltando bancos interior e o Bendix do freio, com o capô aberto. Mas a placa dava como roubo furto. A gente falou com o sobrinho do cara que estava lá, esse aqui é do fulano, eu vou chamar ele. Aí veio o cara, correndo, de bermuda. Pô, amigo, esse carro já tem RO de recuperação. É que eu não tenho dinheiro para pagar uma lança e levar ele lá para Deodoro e trazer de volta. Quanto vai me custar isso? Mas eu tenho RO de recuperação. Tem. A gente já viu que não tinha nada, então foi o seguinte, pega a sua identidade, pega o RO, você sabe onde é 52? Vai lá. E nós fomos. Resultado, nós não levamos eles. Ele pegou uma carona com o dono da oficina que chegou depois. O dono da oficina, preocupado, afinal de contas, os caras disseram que aqui tem um carro, ele falou que tem um RO, mas por via das dúvidas, eu vou chamar um amigo meu que eu sei que é policial. E chamou o tal X9 do quarto elemento, que ele não sabia, o cara não estava preso ainda. O cara, um mês antes, cheio de mexer no carro dele, falou assim, eu sou policial civil, eu trabalho na DPCA, contou uma cascata pro cara, o cara acreditou. Quando ficou sabendo que ia dar carona pro cliente dele para a delegacia, o que ele pensou? Vou chamar o cara que é polícia, qualquer coisa ele me ajuda a desenrolar, faz uma advocacia administrativa, sabe como é que é? Então até que a gente está na delegacia esperando 2 caras, chega 3. Chega o dono da oficina, que eu não conhecia, o dono do carro que eu conhecia, e esse terceiro, o X9 que o cara, que ninguém apresentou como polícia, isso aqui é o fulano, só falou o nome. Senta aí. Nesse meio tempo, um delegado, que se chama Thiago, mas que tem barba ruiva, chegou na porta, falou, Paca, negócio de arma, eu gostava de conversar sobre arma, vamos tomar um café lá. Eu deixei todo mundo ali para ser ouvido, o cara apresentar. Fui embora. Não voltei mais. Eu só fui lembrar disso tudo quando eu já estava preso. Isso em 2017, junho de 2017. Quando chegou em agosto ou setembro, a gente prendeu o Caipiloto. Aí foi aqueles filmes que você mostrou, aquela foto que você mostrou. Vamos falar depois. Muito bem. Chega 2018, teve a eleição. Chega 2019, fevereiro de 2019. Estou na minha casa. Bate lá, eu abro a porta. 2 delegados da corregedoria. Gente muito boa. Afinal de contas, tudo isso não nasceu na corregedoria. A corregedoria foi convidada aí, naquele dia, por uma questão de formalidade, procedimento. Tinha uma promotora pública, uma jovem, e uns caras que trabalham com GAECO, policiais militares, e um monte de colega da civil lá embaixo. Cara, eu tomei um susto. Nós temos aqui um mandado de busca e apreensão. Perfeito, o que vocês querem? A gente quer aparelho celular, eletrônicos, qualquer sinal de riqueza e as suas armas de cautela. Perfeito. Aí botei, tem uma arma que está na manutenção, tem essas 2 aqui, a minha casa aí, pode procurar à vontade. Aí separaram, botaram nos saquinhos. Só que tem uma outra coisa, Paca, o que é? Tem um mandado de prisão. Eu falei, prisão? Aí eu virei pro delegado, poxa, eu não acredito que vocês estão acreditando naquela cascata que estão falando na Cadepol, na cidade da polícia. Por quê? Parece que 2 ou 3 caras ali no Jacaré estavam de fuzil e o nego atirou neles. Não sei quem atirou, mas disseram, esse foi o tiro saiu lá da torre da cidade da polícia, é o Paca. Eu falei, porra, eu até tinha brincado, se fico contando essas merdas, vai ter um idiota que vai acreditar. Eu até pensei que foi, achou que fosse isso? Eu achei que, vai dizer, não, Paca, fica tranquilo, não é isso não. Eu falei, então qual é a acusação?
Quando o cara falou que era extorsão, eu falei, como é que é? Extorsão. Eu falei, extorsão, doutor? É 2 extorsões. Eu falei, caramba, não é uma, são 2. 2 extorsões. Depois eu fui descobrir. O dono da oficina foi extorquido em R$10 mil, só que pagou 5. Pelo X9. Pelo X9. E como ele só tinha 4.500, o outro emprestou 500. Então foram 2 extorsões. Olha a maldade do Gaeco. O cara emprestou R$500 para o outro para ele pagar os 5 mil que estava sendo extorquido. A mesma extorsão. A mesma coisa. Aí o Gaeco diz que são 2 extorsões. E não um extorquido e uma testemunha. Depois, quando caiu lá na vara criminal de Nova Iguaçu, o juiz consertou isso. Mas o Gaeco enfiou dessa maneira. Outra coisa que o Gaeco fez. Ele tinha ouvido, em janeiro de 2019, o tal X9. Sabe o que o X9 falou? Não, porque eu fui na delegacia e os policiais me pediram para extorquir o cara, eu extorqui, peguei o dinheiro e depois eu fui levar o dinheiro para o chefe da delegacia, ele tirou a parte dele. Só que tem um detalhe, amigo. Toda essa história que ele contou caiu por terra, por quê? Primeiro, o chefe da delegacia estava em Buenos Aires, com o filho jogando bola. Quando chegou em fevereiro e chamaram os 2, o dono da oficina e o dono do carro, primeiro que eles olharam, não, nunca vi esse cara na minha vida. O que o Ministério Público fez? Mandou arrancar todas as informações do chefe da acusação. Caralho, o cara não disse isso? Que deu pro chefe? Que deu pro chefe? Como é que arrancou? Não, arrancou tudo do chefe e deixou na nossa conta. Deixou a história continuar valendo. Deixou essa mentira tira, que essa mentira eles não corroboram, mas as outras... Aí vem aquela questão, escuta, a gente sabe que a testemunha é a prostituta das provas. Você, para ser testemunha, você pode mentir, você inventa, faz o que quiser. Mas delação premiada, que foi o que o cara estava fazendo, ele tem que ter prova, concorda? Delação premiada. Esses caras pediram. Que prova você tem que eu pedi? Qualquer uma, amigo. Um papelzinho, uma gravação, qualquer uma. E o cara falando, ele foi na minha casa sozinho, foi com uma viatura escrito 35 DP na minha casa. Esses policiais, eu só vi os policiais na oficina, nunca mais vi eles. E qual seria a extorsão? Um gato de luz. Vê se pode. A gente foi procurar peça de carro. O cara arrancou dinheiro como gato de luz. Por quê? Porque o cara, quando o cara foi consertar o carro dele lá, ele se dizendo polícia, ele teria conversado com o teu irmão meu que é desempregado e aquele container térmico que eu tenho, eu emprestei para ele fazer gelo para vender. Pedra de gelo. E aí o cara pediu dinheiro dizendo que aquele era um gato. Aí vem a pergunta. O falso polícia. O falso polícia sabia disso. Sabia desse gato. A gente nem viu o container. Tá entendendo? Então, olha como é que a história é mal feita. Aí, vamos lá. E o Gaeco soube dessa informação, porque os caras falaram, não, peraí, o cara me extorquiu porque ele disse. Ele me extorquiu baseado num pretenso gato de luz que eu estava cedendo pro meu irmão. O cara escreveu isso. Ué, se o Ministério Público está sabendo de um crime, se o Gaeco está sabendo de um crime, cadê que ele não acionou a perícia, a DDSD, para ir lá ver isso? É que não tinha interesse, cara. O interesse era me tirar do circuito. Olha, o Ministério Público recebe o cara vai lá prestar depoimento para tentar corroborar o que o X9 lá, o delator, disse. O cara diz que... Primeiro, disse que foi ele que chamou o cara. Não, peraí, quem chamou o cara foi eu, porque ele mentiu para mim, disse que era polícia. Tá no papel isso. Tá no papel. E aí o que acontece? O Ministério Público, com esses elementos todos, o Gaeco com esses elementos todos, que dava 7 páginas, o que ele fez? Enxertou escutas telefônicas das delegacias de Bangu e Santa Cruz, para dar um bolinho de folha assim, para ir no juiz, não o juiz, mas no plantão judiciário. Aí, para mostrar um montão de papel que o juiz não vai ler mesmo e pedir a prisão. Foi isso que eles fizeram. E mais... A prisão foi dada pelo plantão judiciário. Pela juíza do plantão judiciário. E mais, para me atingir, não tiveram escrúpulos de levar 2 colegas que não tinham nada a ver com a situação. Resultado. Para encurtar, eu fui preso dia 19 de fevereiro. Foi uma quase véspera de carnaval. Nesse meio tempo,
marcaram uma audiência em que o delator foi ouvido erradamente, porque já tinha saído do Tribunal Superior que o delator é o último, porque tem carga de... Não, mas o juiz quis, tudo bem. Só que os outros dois não foram, apesar de terem sido citados. Aí os advogados ficaram em cima, mais 2 meses, a segunda audiência, que só conseguiram citar o dono da oficina. O outro dono do carro já tinha desaparecido. Por que o dono de carro desapareceu? Porque ele não é idiota. Ele percebeu que estava usando eles para ferrar a polícia. Presta atenção. Aí o que eles fizeram? O cara não foi, pela segunda vez. Aí os caras em cima. Terceira audiência. Aí na terceira audiência o juiz resolveu levar o dono da oficina coercitivamente. O cara do carro também não foi encontrado. O cara desapareceu no mundo. Aí o cara da oficina foi lá. Quando chegou lá, sentou na frente do juiz e falou assim: olha só, eu vou repetir, eu tenho gravado isso. Eu vou repetir exatamente o que eu falei no GAECO quando fui chamado em janeiro desse ano. Isso era novembro, tá? 8 meses e 8 dias. Você preso. Preso. 8 meses e 8 dias. Sem direito à audiência de custódia, sem direito a nenhum tipo. Eu tentei. Você não foi escutado nenhuma vez esses 8 meses? Nenhuma vez. Você passou 8 meses encarcerado sem ser escutado. 8 meses sem ser escutado, exatamente. Aí eu te pergunto, prisão preventiva. Quais são os critérios de prisão preventiva? Tá? Primeiro, critério de você fuga. Segundo, atrapalhar o processo. Terceiro, critério de você não tumultuar. Não tumultuar, não. O fato ter sido um fato relevante. Porra, me prenderam de um fato acontecido 1 ano e 8 meses, que nunca ninguém ouviu falar. Ou seja, na realidade, esses 3 pré-requisitos da prisão preventiva não prevêem o 4º requisito, que só acontece para nós aqui. Ser policial? Então prende. Mesmo que não tenha os outros 3. Foi o que aconteceu comigo, bicho. Foi o que aconteceu comigo. Pura covardia. E aí ele não foi na outra audiência? Não, ele foi na audiência. Foi. Ele falou, vou repetir o que eu gente falei, percebeu que tinha alguma coisa errada. Essa gravação que você diz que tem é dele falando? Não, é claro. O advogado pegou e me deu a gravação, porque agora as audiências são gravadas. Aí eu peguei, ele falou exatamente, não. Fui eu que chamei o cara, não foram os policiais. E só isso aí já quebra o link de que nós tínhamos contato com esse X9 e que, porventura, teríamos pedido dinheiro, para ele pedir dinheiro ao cara, usando. Porra, o cara falando que chamou fui eu. Ele foi de carona comigo. Como é que botaram isso na nossa conta? Eu só tenho uma palavra para isso. Chama-se ativismo judicial. Ativismo judicial. Então, cara, eu vou te falar uma coisa. Tá aí nessa audiência, quando o cara falou isso. Olha só, a gente já começou a sentir esquisito, porque mal o cara acabou de ser ouvido, o juiz manda a gente subir. E não se preocupou da gente estar junto ou não. Falei, o advogado já veio, se o juiz não está preocupado se estarem juntos, é que ele já percebeu que tem sacanagem. Palavra do advogado. Já percebeu que tem sacanagem. Aí foi a minha vez de depor. Sentei lá pro juiz e falei assim: excelência, olha só, o meu advogado, eu virei para o advogado e falei assim: doutor Jefferson, o senhor me desculpa, que ele tinha me recomendado falar o mínimo. O senhor me desculpa, mas depois de 8 meses e 9 dias, praticamente, eu não vou perder essa oportunidade de falar. O senhor me desculpa, eu vou falar sim. Aí eu virei para o juiz: excelência, o juiz, fique à vontade, senhor policial. Aí eu falei: vou falar o que eu me lembro, o que eu tive que pesquisar e o que realmente aconteceu. E falei. Excelência, a coisa foi tão esquisita. O GAECO, para me incriminar para me botar na minha conta 2 extorsões, ele fez o seguinte: o cara não tinha 5 mil, tinha 4.500, o cara emprestou 500. Aí eu virei para o meu advogado e falei assim: poxa, doutor, que bom que naquele lugar bem humilde, esse cara tinha R$500 para emprestar para ele. Imagina se 10 amigos fazem uma vaquinha, cada um dá 50 pratas, eu estava em 11 extorsões, segundo o Ministério Público. E é verdade. Se cada um que emprestou uma pratinha pro cara foi considerado mais um extorquido, então se o cara não tem esse dinheiro e faz um empréstimo no banco, o banco está extorquido também, é isso? Olha os absurdos. Olha os absurdos. Aí, o que acontece?
Primeiro dia que eu entrei em Cocotós, que é a prisão de papel, né? Que a maioria dos polícias ali, ninguém quer fugir, porque é todo mundo sumariano. Afinal de contas, eu era, entre aspas, o assessor de segurança do governador, né? Muito bem. O diretor foi lá, fez questão de subir me conhecer. Eu estava na biblioteca, lendo. Aí ele chegou, eu sou o diretor, falei, tudo bem, como é que tá você? Aí eu falei, cara, espera aí que você consiga ir. Eu falei assim, olha só, presta bem atenção no que eu vou te falar. Hoje é o primeiro dia que eu estou aqui. Eu não sei quanto tempo eu vou ficar aqui, mas eu quero que você tenha certeza de uma coisa. Escreve, eu vou sair daqui mais forte do que eu entrei. Porque essa tentativa de assassinato de reputação, eles não vão conseguir. Não tem como essa história se firmar. Eles não vão conseguir. E foi exatamente como eu falei. Teve uma situação que um detalhe que você pulou aqui, que você tinha me contado, a respeito das suas armas pessoais. Ah, não. Olha o que aconteceu. Nós estamos voltando para a busca e apreensão. Não, busca e apreensão. Olha como é que a coisa é direcionada. Eles tinham um mandato de busca e apreensão. Ali estava dizendo o que eles queriam arrecadar. Quando ele arrecadou minhas armas de cautela, aí perguntou, e fuzil não? O fuzil está na cola ou está no 35DP? Não tirei, não está aqui comigo. Aí sempre esteve, mas por acaso não está. Estou nesse negócio de campanha, aquela coisa toda. Aí, quando eles acharam que iam terminar, a promotora virou e falou assim, você tem mais armas aqui? Eu falei, eu tenho muitas. Por quê? Eu gostaria de vê-las. Aí eu falei, os dois delegados se entreolharam, tá bom, quer ver? Aí eu fui lá, peguei o meu CR, o meu mapa de armas, dei na mão do delegado, falei, doutor, o senhor que acompanha? Vai ticando conforme. Aí eu fui e comecei a botar a arma no sofá, ia no quarto, pegava no armário. Os registros... Bom, ele ia ticando conforme ia chegando. Quando deu 37 armas, a promotora olhou aquele montão e falou assim, para mim tá bom. Eu estou satisfeita. Eu vou ter que aprender essas armas. Aí, eu não falei nada. O próprio delegado falou para mim, doutora, como assim tem que aprender arma? Eu tenho ordem de aprender. Poxa, mas não é aqui objeto do mandado de busca e apreensão. Mas eu tenho ordem. É aquela história, né? Eu, inexperiente em ser preso, estava sendo preso a primeira vez, não tive aquela sagacidade de falar, então pega o telefone e grava aí, doutor, eu vou te fazer a pergunta de novo, por que a senhora está levando as minhas armas de CR, tudo aquilo legal, que não tem nada a ver com crime de homicídio, não tem nada a ver com porra nenhuma, está levando minhas armas por quê? Mas não. Então eles levaram as minhas 37 armas e 13.300 munições. Preste atenção, 13.300 munições. Muito bem. Botaram em caixa, aquela coisa toda. Mas depois eu descobri por que eles fizeram isso. Quando tem a reportagem da minha prisão, olha o esculacho. Primeira coisa, mostraram o meu endereço. Filmaram o prédio, a rua, aquela porra. Eu lembro disso. Tá. Segundo, falaram que estavam prendendo um assessor de segurança pública do governador. Terceiro, da minha casa estavam saindo 37 armas sem a mínima menção que todas eram legais dentro do meu CR. Se fosse um criminoso... o cara que tá vendo... O cara que tá vendo ali, falei, caraca, o cara deve ser traficante de arma mesmo. 37 armas, porra. Exatamente. E para fechar o caixão, a pá de cal, esse policial foi o que participou da operação na Rocinha em 2005, culminou com a morte do BenTV. Eu te pergunto, para que o Ministério Público passou todas as informações para a mídia? Se não é para cometer assassinato de reputação. Eu destruí tua família. Exatamente. Como é que tua família vai permanecer naquela casa? Não, e mais. O que aconteceu a partir daí? Eu era o único preso em que a minha família também estava presa. Como assim? Depois que aconteceu isso, o que eu falei? Não volte para casa. Então, na época, a minha mulher da época e minha filha ficaram 5 meses sem casa. 5 meses. A minha filha morando com um amigo. E na época, a minha mulher morando em 3 endereços diferentes para não perturbar as pessoas. E os meus 2 cachorros naquele endereço. E toda vez que ela ia pessoalmente visitá-los, ia com colegas em viatura. Os meus amigos,
que levavam ela justamente voluntariamente para dar cobertura, aquela coisa, sabe, para não ter sacanagem. Nem a instituição, o colega mesmo que foi. Exatamente, o colega se ofereceu para ir. Não, eu vou com você e tal. Você está entendendo? Porque, graças a Deus, na polícia eu sempre fui muito querido. É aquela história, eu sempre, como você viu, né? Eu sempre nunca aprendi conhecimento, sempre procurei ajudar, sempre procurei. Então, eu sempre fui dessa política. E aí é nessas horas que os bons amigos aparecem. Ô Paca, a extorsão, segundo o órgão acusador, era de quanto? R$5.000. 5 mil. Você se incomoda de falar qual o seu salário hoje como policial, que você exerce outras atividades? Sim. 3, 4 vezes isso. 3, 4 vezes isso. Sendo que esses 5 mil, quantas pessoas foram presas juntos com você ou foram... 3. 4, para falar a verdade, que 4. O primeiro então, que tinha sido preso antes. Você pegaria... Eu sou meio ruim para matemática, no meu concurso não caiu matemática. O meu caiu. Vou usar uma calculadora, tá? A gente vai pegar aqui R$5.000 e dividir por 4 pessoas. Mas para e pensa, Bruno, o Rômulo, não se trata de valor. R$250. Não, para eles trata de valor. Para eles. Sim. Trata de valor. R$1.250 é em troca de mais ou menos R$15.000, que é mais ou menos o salário de um comissário. Isso. R$1.250. E o X9 estava nesse cálculo, segundo eles. Seria a 6ª pessoa a receber. Então na verdade, divide por 6. 900 já vai. 15 mil, né? Isso foi em 2017. Presta atenção, isso foi o que o X9 falou. Eu não sei se ele falou por vontade própria ou alguém chegou e falou assim: meu irmão, fala isso aí. Eu acredito que seja a segunda hipótese. Por que eu acredito que é a segunda hipótese? Porque quando ele falou, montar na história para ele dizer que voltou na delegacia, porque isso só valia se ele levasse o dinheiro de volta para o chefe dividir. Então eles bancaram, o cara disse isso. Só que quando a pretensa vítima testemunha foram ouvidas, o cara, meu irmão, eu nunca vi esse cara antes, então eu não estava na delegacia. Como é que ele ia voltar a entregar aquilo para um cara que não estava lá? E o chefe que ele falou que entregou, depois foram ver que na época, quando ele falou que entregou pro chefe, o chefe estava em Buenos Aires. Buenos Aires. Falou assim, pô, bicho, essa história não é verdade. Não vai, eles mandaram tirar. Então, exato. Assim, tira o chefe da jogada, continua a história que... Continua a história que serve para prender esse mané aí. Depois do seu depoimento, o que aconteceu? Vamos lá. Eu acabei de dar o meu depoimento, a gente teve que esperar o transporte de volta. E aí a gente desce e fica num lugar chamado Porquinho, que é um lugar de concreto, uma grade. Exatamente. Daqui a pouco, estamos lá. Qual é a minha surpresa? Aparece um rapaz e uma moça que eram os secretários do juiz. Quando eles passaram, eu falei assim: olha só, eu fiz questão de descer aqui. Foram os senhores que prenderam o Caio Piloto, né? Fomos. Eu vim aqui para agradecer, porque o Caio Piloto atirou contra o meu tio. Tentou matar o meu tio num assalto. Então estou vindo aqui para agradecer a vocês e falar o seguinte, torço muito por vocês. Eu tenho certeza que com tudo isso que eu ouvi lá em cima, vocês, se Deus quiser, serão absolvidos. Eu falei, obrigado, muito obrigado e tal. Eu vim aqui empenhar o meu apoio a vocês. O cara desceu lá porque quis, não era nem a saída. Aí chegamos, fomos à noite. No dia seguinte, na visita, que o advogado tem essa... o juiz... fez o alvará para vocês. E absolveu vocês? Não, a sentença está vindo, mas tudo indica que vai ser absolvição. Aí eu estava esperando a absolvição, porque existem 4 formas de você absolver, sendo que a pior para a polícia é falta de provas. E a melhor é quando fica provado que aquilo ali não aconteceu. Negativa de autoria. Negativa de autoria. Se você ler a sentença, foi exatamente assim. Porém, o juiz ele botou a segunda linha, que não foi provado nada contra a gente. Mas se você ler a sentença, ela é totalmente nessa face. Negativa de autoria. Se bota negativa de autoria, cabe uma... mas uma ação cabe de qualquer maneira, porque o que tem aí... o Ministério Público. Mas, meu amigo, e aquela história, né? Lembre-se que no período que eu estava lá, passou a lei de abuso de autoridade. Hoje, para eles fazerem isso, para armar isso contra alguém, eles sabem que eles podem responder com o próprio patrimônio. Qualquer abuso de autoridade.
da sua autoridade direta, de uma autoridade judiciária, né? Samuel, depois provarem que o cara cometeu abuso de autoridade contra você. Cara, isso é uma coisa, isso que você tá, a sua história é uma lição de vida para muita gente que escuta o noticiário, porque eu lembro que os noticiários, se vocês botarem no YouTube esse caso do Paca, você vai ver PowerPoint, você vai ver desenhozinho, bonequinho, você vai ver, porra, tudo esquematizado assim que você fala, porra, meu irmão, o cara fez o negócio. Então, você não esperar a defesa, como tem uma opção de idiota, que baseado na delação premiada, agora, mais recente do meu amigo, delação premiada. Alguns que nem leram, né? Não, olha só. Que nem leram. Agora, recentemente, a gente tem um delegado da nossa casa que foi preso, acusado de participar do crime lá envolvendo a Marielle. Cara, eu tô te falando o seguinte, nós aqui no programa, a gente falou assim, olha só, bicho, o que foi apresentado foi uma delação premiada. E já tinha um monte de idiota dizendo, não, meu irmão, mas olha, achando que pelo fato de ter sido de uma instituição A, B ou C, não, mas não pode ser. Cara, tudo pode ser, tudo é possível. E quando você não permite a defesa, a pessoa ser escutada, você foi ser escutado 8 meses depois, bastou você ser escutado, você foi absolvido. E tem gente aí, meu irmão, batendo o pé falando não. Porque na realidade, no mesmo dia que me escutaram, foi o dia que escutaram a pretensa vítima, que falou, eu vou repetir aqui o que eu falei no GAECO. Ou seja, ele falou no GAECO antes de sair o pedido de prisão. Ou seja, se houvesse bom senso não, lá... Porra, bom senso, você tá sendo bonzinho. Você tá passando pano. Vou ser muito sincero com você. Aqui não tem idiota. Um comissário de polícia e 2 inspetores. Porra. Bom senso aonde? Quem fez isso aí? Foi o quê? Foi uma pessoa que não é da profissão? Será que você acha que ele queria atingir você ou o Witzel? Olha só, é óbvio ou que a polícia civil. Talvez isso. Na realidade, eu fui o bucha. Para atingir o Witzel? Eu fui o bucha. Eu fui o bucha.